Pessoal, vamos começar então. Boa tarde a todos e a todas. Podemos começar? Vamos dando continuidade então ao nosso evento. Agora a gente vai receber aqui a auditora Fela Sandra Weltzer, é isso? Ok. Ela é da FS de Botsuana e ela vai nos brindar aqui com uma palestra sobre que é The Future of Public Auditing, Data, Innovation and Citizenship, Skills and Mindset of the Future Auditor. O trabalho dela, que vai ser apresentado... que agora saiu aqui. O trabalho discute as competências e mentalidades emergentes necessárias para o auditor do futuro diante das rápidas transformações tecnológicas e sociais. Utilizando revisão narrativa da literatura recente, identifica habilidades como literacia digital, pensamento crítico, resiliência, colaboração e foco no cidadão como essenciais. Destaca a importância da adaptação a novas tecnologias como inteligência artificial e Big Data, e a necessidade de auditorias mais participativas e centradas no cidadão. O estudo enfatiza a relevância do desenvolvimento contínuo e da mentalidade de crescimento para os auditores públicos. Apresenta reflexões a partir da experiência em países em desenvolvimento, contribuindo para o debate internacional. It's with you, Fela. Thank you. Good afternoon. My name is Fela Sandra Lutwelezi. I am from the Supreme Audit Institution of Botswana. I work as a senior performance auditor. I don't know how many of you here know my country. Botswana is in the southern region of Africa. It's have an estimated population of 2.5 million. It is neighboring Zimbabwe, Namibia, Zambia, and South Africa. I'm standing here before you to come and present my article, which is titled The Skills and Mindset of a Future Auditor. I'm going to share with you similar things from the previous session that you just had. I have been an auditor for nearly a decade now. And during this time, I have seen the audit industry transforming. I have seen it being transformed by the powerful forces that I believe it brings us, all of us here to Brazil. That is data, that is innovation, and citizenship. And also unavoidable global events like the COVID-19 and economic crisis. Now, these powerful forces do not only affect the audit industry, it affects any other organization or any other sectors. Therefore, as organizations or as sectors, we need to come up with new ways of doing things. We need to come up with new ways that we can be more efficient and effective in our operations. We need to get out of our comfort zones. That is, now we are saying that now, as an auditor, having the traditional mindset and skill is not enough. It's insufficient. We are saying we are no longer confined to checking compliance and financial records. To remain relevant and impactful, we are saying auditors must develop skills to adapt to the forward-looking mindset. Skill here is being defined as a skill is in the workplace refers to an individual's ability and skill, and then mindset, on the other hand, is been defined as the attitude, beliefs, and perspective of work and learning. Okay, I think I need to just... Yeah. So my paper is exploring the emerging skills and mindset of the future auditor. In my article, I'll be answering the following questions, like what is it that a skill and a mindset that a future auditor needs to have. And then also I will be identifying factors that will hinder the auditors from acquiring those appropriate skills and mindset.
Now, going into my methodology, I used a literature review analysis, so that is a narrative literature review approach to explore the evolving skills and mindset required for the future auditor. The review was aimed at synthesizing insights from existing academic and professional literature to identify the key skill competencies, skills and behavioral traits and mindset shifts necessary for auditors to remain relevant and effective in a rapidly changing environment. These were sourced from electronic academic databases, including Google Scholar, peer-reviewed journals, and professional reports. So there are two key publications that I used for my article, which is the World Economic Forum, the Future of Jobs Report of 2025, as well as the International Organization of Supreme Audit Institutions, the Capacity Building Committee of 2019 and 2020. Now, when it comes to analysis, I used a thematic analysis approach, which was employed to identify recurring patterns and insights across selected literature. The findings were then grouped into themes such as digital technology, critical thinking, citizen-centered thinking, resilience, communication, and collaboration skills, which together I believe they form a profile of the future auditor. So as part of my study, I'm also going to be collecting primary data, which I am going to use to substantiate and enrich the findings from the literature review. My ultimate goal is to publish this article and share a perspective from a developing country point of view, thereby contributing to the global body of knowledge. Sorry. Yeah, this is my intention in terms of how I'm going to collect data, my data analysis, as well as the ethical consideration that I'll be taking into place. So now, my focus area were on these 5 areas. 1, I believe the future auditor needs to be digitally literate. I believe the future auditor needs to have collaboration skills. I also believe that the future auditor needs to have a citizen-centered thinking. Also, a future auditor needs to have critical thinking mindset, as well as be resilient. Now, I will start with my results. The first one that I'll be talking about is digital literacy. So, as Supreme Audit Institutions, we have a role. We have a role to ensure that there is public accountability. We have a role to ensure that there is transparency. We have a role to ensure that there is good governance. And we have a role to promote efficiency and effectiveness that is minimizing of waste and ensuring that the government achieve their intended outcomes. So here, in my article, I have identified digital literacy as a skill that the future auditor needs to have. This is because digital literacy will enable an auditor to achieve the concept of public accountability, of transparency, of good governance in an efficient and effective manner. Digital literacy, I think here throughout this seminar, we have been hearing about digital literacy and AI. In every presentation, I believe someone somehow mentioned this. And here in my article, I define it as a digital tool and data analysis that is used to enhance the quality of the audits and provides deeper insights. So it is of paramount importance that the future auditor is comfortable, is adaptable, and is proficient in the use of technology. This will enable auditors to analyze and present high volumes of data. So this is because technical advances are expected to drive skills and change more than any other skill in the next 4 years. Now, with technology, obviously we've been talking a lot about AI, and with it comes such things like AI. So the African Organization of Supreme Audit Institution of AfroSci Technical Team Conference, which was held on the 7th and
to the 9th of October, defined AI as a computing machine with the capability to acquire and apply knowledge and skill to perform tasks. They say that with AI, we can ingest a vast amount of data. I am coming from a small country, which is Botswana, a developing country. We are not yet at a phase whereby where we use AI in our audits, but rather we are still using we are using the traditional way of auditing. So this concept is new to me, and I'm here today looking forward to learning of how we can use it in my audit, especially in performance audit. So as a SAI, as a way to promote digital transformation, in my SAI, our new Auditor General, we have a new Auditor General. Her name is Mrs. Kinele Sonyarolo. She launched a digital audit management system called ACID. I don't know if many of you have heard about it. This is the AfroSci E enhancement tool. It is an online software that is designed to digitalize and streamline the audit phase online. As an auditor, coming from a developed country, I am very happy about this new development. I know a lot of you here are talking about AI. We are talking about automating our processes. It's a development that we welcome and we are very happy about and that we are looking forward to. And then the next skill that I'm going to talk about is collaboration. I view this skill as very important, and it is being defined as the action of working with someone to produce something. We need to work together in order for us to produce good quality work, good audits. I'm currently reading a book by Stephen Ballard. He's saying that everything the organization produces, whether it is good or whether it is bad, it originates from the minds of the members of a group of people working together. So in order for us to produce anything, whether it is good or together, we all need to work together. So here, we are saying that a future auditor needs to have a cross-functional teamwork that is working effectively with professionals from diverse departments, understanding the language and goals of non-audit teams to align audit findings with the business objectives. We also say that a future auditor needs to have the skill to collaborate with stakeholders. That is stakeholder engagement. We are saying collaborating with internal and external stakeholders, building trust and transparent communication to ensure that audit objectives are well received and actionable. And then also we are saying interpersonal skills and communication are also very important. We are saying active listening, clear reporting, negotiating skills to solve differences and promoting shared understanding, being able to present complex audit findings in a collaborative and non-confrontational manner. We're also saying that moving beyond not just identifying issues, but rather collaborating and designing practical, risk-informed solutions with auditees and with other stakeholders. Another important one, we're saying that in regards to collaboration, we're saying that a future auditor needs to have the skill to collaborate with other people in a global setup. I believe that as I'm standing here right now, it's evident that indeed, global cooperation is possible. I'm standing here because I was able to communicate with TCU. I was able to communicate with them, you know, when I'm sleeping at night, then I see an email coming from TCU. I have to wake up and read that email because maybe it's talking to, you know, changes in my flights or something. So we're saying, regardless of the time differences, regardless of the culture, regardless of whatever, we all need to work together. Because it is through working together that we will learn from each other. It is through working together that we exchange ideas. I must say that I have learned a lot in these 2 weeks. I have gained very invaluable knowledge that I am taking to my side to say, hey, this is how the world is doing things. We need to move forward.
So I'm really grateful for that opportunity. And I'm saying that global cooperation is very important. It's not easy for me to be standing here right now and speaking, but I have to do it. Because I'm looking for knowledge, I'm looking for new ways of doing things. And it is through this collaboration that I can be able to do that. And then the last one was saying that it's emotional intelligence and adaptability. And here we're talking about understanding group dynamics, managing conflict, adapting to different personalities and working styles, and being open to feedback and alternative perspectives. Going backwards. The mindset now, we're going into mindset, and we are saying citizen-centered thinking. I think it has been a theme for this workshop as well. And we have been talking about the Intosai 12, which is about making a difference to the lives of the citizens, the parliament and other stakeholders. We are saying here, let's refrain our audit questions in such a way that they reflect what is important to the people. They will include equity, we include access, we include inclusion, we include quality. Auditing via the lens of how does the public actually experience the service impact, the inclusion, and the service delivery. So here we are saying our audits has to bring impact. That they need to be inclusive and somehow improve service delivery. Here we are saying that when you are speaking to public impact, we are saying that do our audits have a public impact? That are the government programs actually improving people's life? I remember we once did an audit on Youth Development Fund. This is a program whereby the youth are being funded, like 50% grant and 50% loan. So when we went to speak with the beneficiaries of the program, who are the youth in this instant, there was this young man who his business was to sell fish. So now there was a new challenge in that region because there was no water anymore. So we went back to the implementers of the program and say, are you aware that you continually fund the youth in this particular business, yet there is no water? That means now that the youth lives is not being improved. And also this fund was a revolving fund. So that means that it was not achieving its intended outcome. The youth were failing to repay back the 50% loan. So their lives were not really be impacted in that way. We're also saying that in our audits, we need to show that everyone is represented. All groups in society are being served fairly. We're saying, in our report, we're saying, where are the women? Where is the youth? Where are the people with disability? Where are the marginalized group? Yesterday, I learned a lot from Mr. Leonard. He's from Spain, and he was talking about how they audits, just to show the extent to which the women and the marginalized group are being reflected in the audit, how their voices are being reflected in the audit. So I thought maybe that's a new approach that we need to take, that whenever we see an audit, we need to say, here, we don't see the women being represented in your audit, we don't see the children being represented, we don't see anything about the disabled, yet these people are part of our community. Now here we also say that who is being left out. We want to see who is being left out and why. And then the last one is the service delivery. Here it says that are the services like water, electricity, grants, or social support being delivered in an efficiently and effectively way? And then also, are the citizens satisfied with the quality and accessibility of their services? So something that is also very new to our SAI is the citizen participatory audits.
it's there. We do it here and there. As I've illustrated that we have talked to maybe the beneficiaries and tried to involve them in our audit, but it is not formalized. So I was searching and looking on Google about citizen participatory audit, and I learned that it is a technique for conducting audits with citizens as members of SAI audit teams. Like it's a mechanism for strategic partnership and a sharing of aspiration, goals, and objectives between the SAI and the civil society. And the Philippines say that the aim of the citizen participatory audit is changing people's mindset. The idea that government is not only for the people, and the government is flawed and and exhibits a spectator mindset. We would, however, like our people, especially the younger generation, to be involved in the work of the governance. After all, democracy is not only for the people, but also by the people. So for me, from this seminar, is for me to learn that in the audit process, that is the planning, execution, reporting, and follow-up, just to say that in this process, where would we include the citizens and how would we do that? But with just my own view on, and from just listening to the speakers from the seminar, I think that it will be, they should be involved in every stage of the performance audits, just from planning. Because for me, planning is important. When you learn about your auditee or the organization that you are auditing, I think it's important that you bring all stakeholders on board, so that when you write your report, it will be easier. So that is my view on citizen participatory audit. Then, of course, it comes with benefits, which they say that it enhances governance, it increases public policy effectiveness, and increases citizen participation. Another one is a mindset that I believe for a future auditor that is of paramount importance is critical thinking. Critical thinking here it says that it is among the 10 most important skills. That is according to the World Economic Forum report. And then Tax and Accounting of 2024 says it also considered it as an important quality for an auditor to have. And according to the author, this is a comprehensive quality allows auditors to handle and respond to the dynamic problem posed in the field, guaranteeing that they maintain the highest level of accuracy, ethics, compliance in their work, and then also changing assumptions and exploring unintended outcomes. So now, this I got from the INTOSAI capacity building committee. It's saying that critical thinking, a future auditor needs to be objective. That is, it means that they need to be unbiased in their mental attitude. They need to have problem identification and solution skills, meaning that they need to have the ability to figure out and include conceptual and analytical thinking. It also speaks to the ability to distinguish the facts from the noise, that is, be able to determine what is right and what is relevant. It's also talk about having a foresight. That means the ability to identify long-term challenges and risk and proactively and making the use of information. It also speaks to creativity and innovation, which says that new ideas, lateral thinking, need to be embraced as the world is changing. There's also a need for continuous adaptation, which says that keeping up with the date has been seen as the most important aspect of this competency. So in today's world, they are saying we need to have independent thinking and judgment, which states that in today's world with the high risk of fake news, there's a great need for independence and evidence-based thinking and analysis. So
Just to give an example of critical thinking here, I remember during the COVID-19 and how it disrupted traditional audit methods. As I was saying, that we really used to use traditional method. We believed in face-to-face interaction. So when COVID came, it came as a challenge. So we did not only see it as a challenge, though, we saw it as an opportunity to rethink how audits could be conducted effectively. So with limited access to physical site and face-to-face meetings, we had to assess the risk and identify practical alternatives and make informed decisions quickly. We began using emails and phone calls more strategically to gather information, verify documentation, and maintain communication with clients. We evaluated the necessity of travel, replacement of in-person engagement with virtual meetings, ensuring that audit quality and integrity were never compromised. These decisions were driven by careful analysis, weighing in efficiency and costs. Even the post-pandemic, we continue with this refined approach, not because circumstances demand it by now, but because it leads to better outcomes. This experience reinforced how critical thinking is essential for adapting processes, solving problems, and making decisions that we are both practical and forward-thinking, making it of paramount importance to the future auditor. So this one, resilience, when I talk about it, I think I'm a bit enthusiastic when I'm talking about resilience, because I believe that as the world is moving forward, some auditors are left behind, some organizations are left behind, some sites are left behind because of the lack of or the absence of this mindset shift, which is resilience. Ladies and gentlemen, I truly, from the bottom of my heart, I believe a resilient mindset is very important. Can you imagine as an organization investing in digital technology, promoting a culture of collaboration, promoting a culture of working together from a country like or say from mine, where we do not have citizen participatory audit that is formalized, investing resources in ensuring that this CPA is formalized, then nothing happens. So in order for these things to work, auditors need to be resilient. The absence of resilience will make everything fail. If the auditors are not willing to change or are not willing to move with the time, everything else will fail. That is why I say that resilience is important. A resilient mindset for a future auditor is the one who embraces change, the one who is inquisitive, the one who has desires to ask questions, the one who is flexible, who is open-minded and can reorganize. The Intwasai Capacity Building Committee says that a resilient auditor is the one who has tenacity, the one who demonstrates positiveness throughout, the one who is solution-oriented in the face of difficulties, the one who is refusing to give up, the one who finds solutions, the one who is curious and has a desire to ask, that is staying abreast of the changing landscape. As an auditor, you have to ask yourself, are you able to look into the future and think forward? Also, a resilient auditor is the one who is open-minded, as I've already indicated, so that to be a future-ready auditor is to be resilient. You are not only defined by your challenges, but rather you are defined by them. You embrace change. You continuously learn. You stand firm in purpose. Why? Because it is the foundation that impact, inclusiveness, service delivery that are built in. So I truly believe that being a resilient employee is the foundation of everything, and it will enable you to move with the times. It will enable you, when we say AI, you say yes. You don't move forward and say no, because the times are moving. Of course, as we are moving
with the time, there are some challenges that we experience as SAIs. One, resistance to change. Auditors and organizations may resist adapting to continuous learning or reskilling programs due to the comfort with the existing methods or fear of new technology. There's also an issue of resource constraints, that is implementing ongoing training. Upscaling public education requires significant investments on time, money, and personnel, which may be limited, especially in smaller unfunded audit bodies. Legislative may also be a challenge. You are saying introducing laws to mandate citizen participation could face political hurdles, slow legislative processes, and lack of concerns among stakeholders. Citizen engagement barriers. Public participation may be hindered by low awareness, limited access to information, lack of motivation among citizens to get involved in the audit process. Also, a digital divide, which says that the variations in the digital literacy and access to technology could exclude some auditors from fully engaging in digital and participatory audit initiatives. Also, quality and consistency. And we are saying that ensuring that citizen contribution are meaningful and maintain audit quality could be challenging, requiring robust frameworks and trainings for participants. Also, security and privacy concerns, and we are saying here increased digital collaboration and citizen involvement raise potential risks related to data security, confidentiality, and privacy. Now here, to solve these problems, we have a few recommendations that could be taken into consideration, and I am saying that SAIs to promote continuous learning and ongoing skill development to ensure that auditors remain adaptable to evolving industry and demands. We are also saying that to implement reskilling programs to equip auditors with emerging competencies and digital literacy. We also recommend for organizations to support organizations in proactively identifying and addressing future skill needs to maintain and audit excellence in a rapidly changing environment. We're also saying that we could advocate for establishment of legislature framework that formally incorporates citizen participatory audits and enhancing transparency and public audit process. Also to strengthen citizen engagement by creating channels for meaningful participation and feedback. And then also we can invest in public education and our awareness initiatives to promote understanding of citizen participatory audits and their role in accountable governance. So in conclusion, since I've come to the end of my conclusion, I conclude by saying that the future of public auditing is data-driven. It is innovative, it is citizen-focused. Therefore, the future auditors must possess the following skills, which is digital literacy, collaborative mindset, citizen focus, resilient, and critical thinking. And we are saying that skill and mindset, they go hand in hand. So here we're saying these two concepts, they strongly influence each other in the workplace. That strong attitude, particularly growth mindset, can have a substantial impact on how well employees in an organization use their skills to adapt to circumstances. The auditor may have the right skill, but if they do not have the right mindset, they will not be able to produce or the work that they're supposed to do, or they will not be able to work as they're supposed to do. So here, at the end of my presentation, I say that auditors of the future will not just ask what is wrong. We will help to design what is right. And we start with identifying the skills and mindset that is required for the future auditor. Thank you. Obrigada, Fela. Do you want to put the... So maybe the questions are coming in Portuguese and you have the translate? Yes.
Thank you very much, Fela. Obrigada. E a apresentação foi excelente. Acho que essas habilidades aí do auditor do futuro estão muito alinhadas com tudo que a gente vem discutindo aqui, né, com a experiência, essa experiência focada no cidadão, com essas habilidades que a gente chama aqui de soft skills, né, que é resiliência, que é trabalho em equipe, são realmente pensamento crítico, são realmente habilidades que a gente precisa cada vez mais desenvolver aqui nas nossas equipes, né, e manter isso em desenvolvimento constante, né, porque as mudanças estão sempre chegando. Eu queria abrir aqui um pouquinho para perguntas. Alguém tem alguma pergunta para a Fela, para que ela possa explicar melhor algum ponto? Não, acho que a sua apresentação foi muito clara, objetiva. Ah, tem? Ah, que bom. Só um minutinho. Fela, Fábio, trabalho na Áudio Rodovia Aviação do Tribunal de Contas da União. O trabalho é muito legal, muito interessante. Eu estou fazendo um mestrado e está realmente tocando nesse assunto e é bem interessante a sinergia que teve entre os dois, né? Eu só fiquei curioso o seguinte: essas são todas as qualidades que um auditor do futuro deve ter, mas os auditores do futuro não vão conseguir ter todas as qualidades ao mesmo tempo. Você conseguiu identificar no seu trabalho uma ou duas qualidades que elas se ressaltam em relação às outras que o auditor deve procurar obter essa competência? I don't know if I understood the question. Is he asking that out of the 5 that I have identified, which one do I view more important? Yes. Mm-hmm. Okay. There are many skills, many mindset shifts that an auditor could have. But out of the many, I've come up with these 5. So these 5 that I've put up here, I believe that they are important in today and in the future, because we need technology today. But in us needing technology, we also need to work together. That is having a collaborative mindset. In us working together, we also need to take citizens into consideration. And we also, in the process of doing all this, we also have to critically analyze everything that we do. And by doing so, we also need to be resilient. So in order for the other 4 to work, we also need an auditor to be resilient. Being resilient, as I've indicated, is about embracing change and wanting to move forward. So out of the many, many skills that are there, for me, these ones, they work together for a future auditor. Yeah, for my paper. Yeah. Alguém mais? Maurício. Meu nome é Maurício, do Tribunal de Contas da União. A minha pergunta é, nesses CPAs, essas auditorias que incluem o cidadão como membro da equipe, se você tem informação de como se seleciona, se escolhe essas pessoas, esses cidadãos para compor esse grupo, essa equipe. Thank you for the question. I think in my presentation, I indicated that citizen participatory audit is not formalized in our SAI. It is something that is very new. I believe that we are still yet to formalize, and coming from this seminar, we are going to share with them our experience of how CPA could be done. But with the little experience that I have from doing CPA, and from the example that I made in my presentation, you talk to the beneficiaries of whatever. Let me say, for instance, you are auditing a program. Like in my instance, I was auditing a youth development fund program, just to see that is it achieving its intended outcomes.
in that process, the person that I was concerned most about is the youth. So you can just say, who is mostly getting affected by this, this program? Is it the youth? Is it the women? Is it the disabled? Or is it the whole community? Then you take it from there. Whether you will be doing surveys or focus groups, if it's affecting the contractors, when you are talking about procurement, you talk to the contractors. So it varies from audit to audit, depending on who your stakeholder is. So this is where issues of stakeholder mapping comes in. Yeah, thank you. Alguém mais? Ok, então, acho que a gente pode, então, terminar, já estamos aqui no horário. Vamos ter aqui um coffee break agora e continuamos com os cartazes espalhados e as apresentações sobre os trabalhos que estão lá. Então, aguardamos todos... Que hora, gente, que volta? Acho que é 1h. Thank you. Thank you very much. Olá, pessoal, boa tarde. Então, a gente finalizando aí o nosso evento de 2 dias, a gente tem o prazer agora de convidar o auditor Gustavo André Pereira Guimarães, da Transpetro, que vai conversar com a gente sobre governança, auditoria e risco sistêmico em infraestruturas críticas, o papel da Transpetro na defesa da soberania brasileira e as competências do auditor do futuro. Quero lembrá-los também que, depois dessa palestra, a gente vai ter ainda uma finalização com todo mundo lá no auditório. Então, já convido todos para depois a gente seguir para o auditório. Tá bom? Obrigada, Gustavo. Boa apresentação, obrigada. Boa tarde. Vou começar com minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de poucos cabelos brancos, né? Barba eu ainda tenho. Eu estou vestindo uma calça cinza, uma camisa branca, uma gravata vermelha com detalhes em azul e branco, um blazer preto, né? E sou, no momento, auditor interno da Transpetro. Tá? E, apesar desse nome grande, eu vou falar muito aqui sobre uma nova competência. Né? Então, na verdade, nós vamos caminhar pela estrutura da Transpetro para poder chegar lá. Então, vou passar um pouquinho pelas infraestruturas críticas, só para a gente, né, ficar na mesma página em relação à Transpetro. A competência geopolítica, ligada ao auditor interno do futuro. Governança, auditoria e risco sistêmico, ligada a esse processo. Conectar com a defesa da soberania brasileira e falar um pouquinho do que seria essa proposta de projeto e metodologia. Então, a Transpetro, né, ela basicamente, a gente se divide lá, que é de terra e de mar. Tá? Então, é uma empresa brasileira, tá? Ela é provedora de soluções logísticas. Toda vez que a gente falar de Transpetro, a gente vai falar sempre de logística. Né? Então, basicamente, para a indústria de óleo, gás e biocombustíveis, mas a gente está falando de nafta, todos os produtos de refino. Né? Atua globalmente, né? Então, e nos vários modais. Então, tem o modal rodoviário, ferroviário, rodoviário, aquaviário, inclusive cabotagem, interior, navegação no interior e longo curso. E atua também na importação e exportação. É uma subsidiária integral da Petrobras. Já esteve dentro da Petrobras, hoje é um CNPJ diferente. Tá? E aí a gente fala um pouquinho da estrutura, né? Da quantidade de terminais terrestres. Então, ela é responsável, basicamente, pela chegada de petróleo, né? Pelo encaminhamento desse petróleo para as refinarias e, depois, os produtos refinados, né, chegarem aos clientes. Ela está num processo de descomissionamento de navios. Então, ela está reduzindo assim, a idade média da frota de navios. Né? Então, na verdade, ela está com um projeto que é o TP25. Ela está contratando, né, a construção de novos navios. Okay? E, junto com isso, saiu uma reportagem essa semana sobre barcaças. Então, ela também, fora do TP25, ela também está nesse processo de contratação de novas barcaças para a navegação de interior. Gera, né, esse projeto TP25, TP de Transpetro, né,
gera essa quantidade enorme de empregos, né? A questão do aço, então, ela gira a economia, afeta o nosso PIB, né? E reduz também a questão de emissões, como toda empresa responsável. Inclusive, esses novos navios estão com um processo de novos combustíveis. Então, tem uma nova tankagem de etanol e está se experimentando, né, processos para que você reduza, porque o transporte aquaviário é um dos que tem maior emissão de CO2 e é o mais difícil de você substituir nesse processo de transição energética. Bom, daqui é mais ou menos a infraestrutura, né? A gente tem alguns dutos principais, que são o OPASC, que é Paraná, Santa Catarina, o Osbra, São Paulo, que termina aqui em Brasília, passa por Uberaba, Uberlândia, Senador Canedo, temos o Orpene, ali no Nordeste, e vários portos ao longo da costa, né? Além de outros terminais. Esqueci de falar do GLP também, né? A parte gasosa. Então, a capacidade de metros cúbicos dos terminais aquaviários, terminais terrestres, a frota hoje com a média de 8,2 anos, e a ideia é essa, né, de você estar renovando essa frota. Então, no plano, né, estratégico de 2024 e 2028, ela já estava vendo algumas coisas, né, sobre navios de idade avançada, ampliação da frota própria, né, plano reflete o novo posicionamento da Petrobras, então tem uma ligação direta, que é o principal cliente, o papel fundamental, né, para as estratégias da Petrobras e por meio, né, da maximização de seus ativos, desenvolvimento de novas oportunidades. A Transpetro tem uma visão de ser a melhor empresa de logística. E quando ela fala isso, ela fala, né, para os segmentos de óleo, gás, produtos de baixo carbono da América Latina. Então, ela não fala que ela é a melhor empresa do Brasil. Ela já pega uma região que é a América Latina. Então, o olhar da Transpetro não é um olhar só para dentro do país, é um olhar para fora do país. Isso está dentro da estratégia da Transpetro. E aí, no contexto externo, e isso a gente está falando de um relatório de 2024, ela fala de tensões geopolíticas. E aí ela fala o aumento das tensões geopolíticas ocasionadas pelos conflitos entre diversos países do Oriente Médio. Deixa eu botar um pouquinho d'água, que a boca está seca. Não, tá joia. A boca estava sequíssima. Então, vamos lá. Aumento das tensões geopolíticas, né, entre diversos países do Oriente Médio, pelo acirramento do confronto entre Rússia e Ucrânia e tal. Então, dentro da administração, da alta administração, já se fala em geopolítica, né? Isso está dentro de um relatório que vai a público. Então, a questão geopolítica é uma questão presente. Por que eu falo isso? A gente não tem uma cultura de falar sobre geopolítica. A gente não tem aqui no Brasil uma cultura, apesar de a gente ter duas guerras muito presentes na mídia, né? Agora que se está falando um pouquinho de geopolítica. Você vai, por exemplo, visitar um outro país, de repente, lá, França, Paris, você vai numa livraria, você tem um setor todo de geopolítica, como a gente tem aqui de história, de administração, de marketing, das nossas livrarias. Aqui a gente não tem, né? E sempre se associou muito geopolítica à questão militar. E a geopolítica evoluiu bastante nesses últimos anos. E aí, o que a gente tem a ver com tudo isso se a gente não é estrategista? Muitos de nós pensam só no processo tradicional. E alguma coisa de assessoria, alguma coisa de consultoria, mas isso parece uma coisa muito distante de alguns processos que a gente audita. Mas, na verdade, o próprio TCU, né, nesse projeto aqui, nesse relatório, né, sobre energia, ele afirma que as auditorias de infraestrutura devem considerar contextos internacionais e riscos de interdependência global. Então, deixa eu ver aqui. Opa. A geopolítica aparece de forma indireta dentro do conceito mais amplo de riscos sistêmicos globais e interdependência internacional.
mas a gente vai ver que eles não utilizam diretamente a palavra geopolítica, né? Mas fala de risco sistêmico, fala de segurança energética, fala de transição verde, cibersegurança ou cibersegurança, infraestrutura crítica. Então, mais uma vez, inserir a competência geopolítica do auditor interno se apresenta como uma evolução natural e complementar dos princípios que nós seguimos, trazendo uma visão estratégica de soberania que ainda não é formalmente contemplada por esses organismos. E aí nós vamos para um relatório que todo mundo conhece, que é o Vision 2035, que fala sobre exatamente a nossa profissão do futuro. Foi uma pesquisa feita com vários profissionais no mundo todo, e essa pesquisa foi exatamente para verificar, né, em que situação nós estamos, como estaremos em 2035 e o que nós podemos fazer para manter a nossa profissão relevante. Por quê? Porque é falado lá, caso a profissão opte por não enfrentar seus desafios e se concentre apenas nas suas responsabilidades tradicionais, ou caso avance lentamente sem acompanhar o ritmo dinâmico do ambiente mundial, a profissão de auditor interno se tornará irrelevante. Então, isso foi um diagnóstico que a IA trouxe no seu relatório. Gente, eu não li esse livro, tá? Eu só peguei esse livro porque eu gostei muito do título dele, Transformar-se para Transformar, e por causa dessa mensagem aqui. Como aperfeiçoar o presente, repensar o passado e contribuir para um futuro melhor. E aí, a gente tem várias etapas, né, para caminhar em direção ao futuro da nossa profissão. E dessas etapas, eu destaquei essas 3. Aperfeiçoar as competências da profissão e ampliar o pipeline de talentos, né? Então, a gente precisa evoluir, a gente precisa acrescentar novos, né, serviços para dar relevância à nossa profissão e manter. São 2 papéis, são 2 trabalhos, manter e tornar maior, né? Ampliar e aperfeiçoar serviços e práticas de assessoria, então, a assessoria se tornando mais relevante, e aumentar o reconhecimento pelas partes interessadas do valor agregado da auditoria interna, juntamente com ampliar o apoio e investimentos das partes interessadas e da organização. Então, se nós mostramos que não paramos no tempo, estamos evoluindo e mostrando mais valor, né, então, os clientes dos nossos relatórios, eles efetivamente vão valorizar cada vez mais o trabalho da auditoria e vão investir mais e proteger mais para que a gente evolua dentro da carreira. E entregue mais, né? Foi interessante quando eu fui fazer esse slide, que eu me lembro que alguns anos atrás eu fiz uma apresentação e a parte de se aperfeiçoar, eu coloquei o termo que a gente usava muito antigamente, que é afiar o machado. Só que toda vez que você joga no browser para afiar o machado, o que você encontra? Árvore sendo cortada. A árvore sendo cortada não é mais politicamente correta, não é algo que a gente coloca numa apresentação, né? A gente está querendo plantar árvore e não cortar a árvore. Então, o melhor momento foi há 20 anos, né, para essa árvore evoluir, e o segundo momento é agora. E aí, quando a gente vai se lapidar? E aí a lapidação, gente, depende de cada um. Isso não quer dizer que todo auditor interno tem que ter a competência geopolítica. Do mesmo jeito que nem todo auditor vai ter a competência de inteligência artificial. Alguns vão ser usuários, outros vão produzir prompt e outros vão programar. Da mesma forma, da geopolítica, talvez você tenha um grupo que se interesse, que tenha afinidade e que queira avançar nesse nível de conhecimento. Imagina, qual é o profissional né, dentro da empresa que mais conhece os processos da empresa? A gente pode listar alguns, mas, com certeza, o auditor interno, quanto mais antigo da empresa, mais ele conhece, porque ele já auditou vários processos, ele conhece muito profundamente aquilo. E se ele viveu bem isso dentro da empresa, ele também passou por vários momentos da empresa, altos e baixos, governos diferentes, administrações diferentes. Então, para ele ter uma visão geopolítica, uma visão de como a empresa se insere no cenário internacional, é um pulo, né? Se torna mais fácil. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre assessoria. Hoje, a assessoria, né,
segundo o mesmo relatório do IA, ela não passa de 1/4, né, 25%. E se prevê, né, que o ideal, né, seria, né, dar mais foco às questões estratégicas e aumentar para cerca de 40%. Né? Então, 2/5 do nosso trabalho. Por quê? Porque, independente de aumentar a questão de assessoria e a visão estratégica, os trabalhos tradicionais não vão desaparecer. Eles vão continuar sendo feitos. Né? Então, a gente vai continuar fazendo, só que a gente vai agregar novas entregas. E aí, né, esse agregar mais valor, ele fala, mais uma vez, incorporar a estratégia da organização em seus serviços é uma atividade básica para agregar valor. Né? Então, incluir uma maior variedade de análises de auditoria vinculadas à estratégia da organização. Então, você imagina que quem vai ler o relatório está esperando simplesmente um relatório sobre aquele processo que a gente auditou. Se a gente acrescenta, né, uma sugestão, uma visão, um encaminhamento, né, uma visão do desdobramento de onde aquele processo vai impactar lá na estratégia, a gente já está dando um empurrão a mais, a gente está dando uma informação a mais, a gente está enriquecendo o nosso relatório e, talvez, facilitando a vida desse tomador de decisão. E aí, como é que funciona, né, essa agregação, né, da competência geopolítica no rol da capacidade dos auditores internos lá na Transpetro? Né? Primeira coisa, a gente tem que falar do que é a geopolítica atual. A geopolítica atual, ela é muito diferente da geopolítica como ela foi definida no final do século XIX, em que os criadores do termo geopolítica se preocupavam com a geografia, com o terreno. Naquela época, você precisava defender a sua fronteira, e a única maneira de você ter mais relevância era você aumentar essa fronteira, conquistar. Né? Então, hoje que nós vemos de guerra, é um absurdo, porque é um retorno a uma coisa que está muito ultrapassada, que é você avançar e querer adquirir novos territórios. Então, a geopolítica ela começou com a geopolítica do mar, com o Mahan, começou com a geopolítica depois da terra, com o Mackinder. Então, o Mackinder ele definiu aquela região do Oriente Médio como Heartland, como o coração do mundo. E quem tivesse controle sobre essa região teria controle sobre o mundo. Né? Então, isso numa época em que você ainda não tinha descoberto o petróleo lá na Arábia Saudita com esse volume todo, não existia ainda a geopolítica do petróleo. Outra coisa, vamos lá, segundo passo. Identificar qual visão geopolítica é a mais pertinente para cada auditoria em questão. Então, você pode falar da geopolítica genérica, você pode falar da geopolítica do petróleo, do gás natural, você pode falar da geopolítica energética, que é um outro volume, né? É um outro tipo de informação, da geopolítica da saúde. Então, existe uma geopolítica da saúde também. Né? E a questão da geopolítica ligada ao que a gente chama de guerras híbridas, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, há risco geopolítico em relação àquele processo? E o terceiro passo, incorporar uma metodologia, um procedimento de levantamento de dados, análise e resultado. Esse procedimento, o ideal é que ele seja feito logo no início do planejamento, analisar se aquela auditoria tem uma conexão geopolítica e depois, no final da auditoria, o que se levantou que pode auxiliar no processo. A Transpetro é uma infraestrutura estratégica de soberania energética brasileira. Nós somos dependentes da estrutura da Transpetro. Né? A gente não pode ficar sem aqueles dutos, sem os portos, tem um processo que trabalha dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O auditor interno do futuro deve enxergar além do controle, contribuir para antecipar riscos geopolíticos. Então, é um shift, né? É uma mudança que a gente faz na nossa mente quando a gente sai daquele processo e a gente começa a pensar num processo externo e na nossa relação com a estratégia da empresa. Surge essa competência geopolítica, que é uma proposta, como capacidade de conectar
cada auditoria a defesa da soberania e a segurança nacional. O auditor passa a atuar como estrategista institucional, produzindo informação crítica e visão de futuro. Então, auditar passa a ser proteger. Cada relatório é também um ato de defesa do país. Isso principalmente para quem é auditor público, porque dentro do público a gente está definindo o que é o país e do país. Em síntese, o auditor do futuro é o guardião invisível da soberania, técnico, ético e estrategista. Então, é uma visão em que a gente se torna também parte da equipe de estratégia de uma forma, ou até dentro de um núcleo de estratégia dentro da equipe de auditoria. Quais são os movimentos globais que afetam a realidade de cada instituição? E aí, cada instituição tem que avaliar isso, né? As crises energéticas e transição verde afetam? Os ciberataques e a guerra digital? Moedas digitais e desdolarização? Que é isso que está acontecendo. Guerras híbridas de estabilidade internacional. O que é guerra híbrida? Vamos pensar, por exemplo, nas fake news. Então, quando a gente fala de fake news, a gente está falando o quê? De informação deturpada. Qualquer órgão da administração pública pode sofrer um ataque e é muito difícil você mudar, né, aquele posicionamento negativo que foi jogado pela imprensa. Então, isso é muito complicado. Então, você tem várias formas. As guerras por procuração. Essas guerras que estão acontecendo hoje não é uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. É a Rússia contra a OTAN. Mas aí isso é outra conversa, né? Isso daí daria pano para manga. Mudanças climáticas e exigências de ESG. ESG, há uns 5 anos atrás, virou um termo de moda. Hoje já está tão incorporado, né, como o ODS, que hoje não tem mais, né, tantos seminários e tantas coisas falando de ESG. Já se entende que isso foi incorporado. Avanço da inteligência artificial e automação pública. Então, isso é o que está em voga. Mas, lembrando, a IA e a automação, tudo isso, auxilia em vários campos. Mas hoje, a gente, quando fala de IA, a gente está falando da nossa auditoria tradicional. A gente está falando de como aquela ferramenta vai nos ajudar no nosso dia a dia. Aqui a gente está falando que essa mesma ferramenta também pode ajudar a ter uma visão estratégica melhor. Crise do multilateralismo. O nosso Brasil tradicional é um Brasil ligado aos Estados Unidos, aos blockbusters, né? A cultura, a música. Hoje tem o K-pop aí, sul-coreano. A gente tem um monte de influências de outros países, né? E esse multilateralismo mostra que, de novo, nós temos uma outra distribuição de poder no mundo. E o Brasil está se aproximando da Rússia, da China, da Índia, através do BRICS, e são países que não têm uma presença cultural aqui no país, né? Qual foi a última vez que a gente foi num restaurante para comer comida russa? Né? O indiano, talvez, né, de vez em quando, o pessoal que é mais vegano e tal, né, que é mais ligado a vegetariano, mas a gente não tem uma conexão. Qual foi a última vez que a gente viu um filme chinês? Talvez um filme de Kung Fu, quem gosta disso, né? Mas a gente não tem isso incorporado na nossa cultura, né? Mas isso está mudando. Dependência tecnológica global. A gente fala muito de energia, mas hoje, por exemplo, a gente não consegue ir do sul ao norte do país de carro elétrico. A gente não tem tomada durante o caminho todo. Mas se tivesse tomada, teria energia? Porque é muito legal ter carro elétrico, mas teria energia? Energia a que custo? Aí nós temos os nossos problemas, que é, por exemplo, a Angra 3, que não sai do papel, né, e que não evolui, a questão nuclear e a questão da disponibilidade de energia firme, né, fica nesse imbróglio, e a gente tem outros problemas, como, por exemplo, a gente está muito atrasado em relação a chip, né, em relação ao servidor de internet. A gente não tem um grande banco de servidor de internet porque eles precisam ficar numa temperatura muito baixa, que também demanda energia, e a nossa energia é muito cara, e não está disponível. Volta e meia, chega no verão aí, a gente está reclamando do reservatório, liga uma termoelétrica que fica mais caro, né? Então, temos problema com isso também. E os wicked problems, os problemas complexos, né? Como, por exemplo, o envelhecimento.
não tem IA que faça a idade vir para trás. Então, o envelhecimento da população é um dado, e a gente vai ter que lidar com isso, né? Desigualdade social. Desigualdade social a gente já sabe há muito tempo que ela existe, mas cadê a solução? Né? Vários planos, a gente melhora daqui e dali, mas isso é um problema global e é um problema do nosso país. Então, como isso daqui afeta, né? E como isso se insere no cenário global e a nossa instituição se insere. E é isso, gente. Eu acho que consegui respeitar o tempo, né? Então, obrigado aí. Boca seca. Se não tiver... Pessoal, então, obrigada, Gustavo. Bem interessante essa abordagem que você trouxe, diferente do que a gente vem ouvindo até hoje, né? Ela amplifica, ela traz aí outras visões que realmente são importantes. Eu deixo aqui aberta a pergunta. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta, algo que queira trazer aqui para o Gustavo? Meu nome é Rosilene, eu sou da Auditoria Interna dos Correios. E eu fiquei, assim, eu não entendi muito bem quando você falou de assessoramento ou assessoria. Você está falando de consultoria? Então, tem um trabalho tradicional, né? Assessoria, seria algo intermediário, e o processo de consultoria. Tem gente que associa assessoria e consultoria como uma coisa só. Isso, Você pode entender assim também. Por isso que eu fiquei em dúvida, porque a gente considera essa assessoria como uma consultoria. Por isso que eu fiquei em dúvida. Eu segui basicamente a linguagem, né? Para poder ser fiel à linguagem das bibliografias que eu utilizei, entendeu? Tá certo. Para poder respeitar, né? E não, a gente varia muito, né? Então, se for buscar isso no texto que está ali, você vai encontrar assessoria. Tá ok. Muito obrigada, Gustavo. Nada. Parabéns pela sua palestra. Obrigado. Parabéns pela palestra. Eu tenho uma pergunta, é uma curiosidade que eu tenho ali no início da apresentação, a relação da Transpetro com a Petrobras distribuidora. Se tem ou se tinha uma relação porque a distribuidora foi privatizada. Na hora que eu começasse a explicar, eu fiquei, tem alguma relação entre uma e outra? Porque falou muito de distribuição de gasodutos e tal, e eu queria entender um pouco esse cenário aí da Petrobras. Então, vamos lá. Vamos pensar em sistema Petrobras. Sistema Petrobras com todas as empresas, e vamos pensar como era antigamente. Antigamente, a gente dizia que ia do poço ao posto, né? Então, na cadeia de suprimentos, a gente ia desde o início da matéria-prima até a ponta, ao cliente final, que poderia ser um posto de gasolina, que poderia ser uma indústria. Quando a BR, né, ela já estava fora da estrutura da Petrobras, quando ela foi privatizada, nós perdemos, digamos assim, um dos clientes, uma rede de combustíveis, né, de postos de gasolina. Então, nós tínhamos... eles, por contrato com a Petrobras, eles ainda tinham que comprar combustível da Petrobras, mas não era uma obrigação tão forte como era antes da criação da ANP, onde houve o surgimento daquele bando de, digamos, distribuidoras, né? E aí tinha aquela adulteração de combustível, aquela coisa toda, porque muitas empresas quebraram seus contratos com as distribuidoras. A gente tinha basicamente o quê? Shell, Esso, Texaco, Ipiranga, né? E a BR. Chegou no ano 2000, houve essa quebra com a ANP, né? Então, durante uns 2 anos, o mercado ficou se autorregulando, não se regulou nada, e aí a gente teve um monte de postos. Então, esse mercado especificamente, quando a Petrobras, né, perdeu a BR, digamos assim, e ela foi privatizada, nós perdemos os postos em que havia uma conexão maior com a Petrobras para receber o combustível. Mas a Petrobras continua sendo uma distribuidora, né? Continua distribuindo, né? Utilizando a Transpetro como estrutura para carregar rodoviário e entregar nesses postos, ou carregar dutoviário, por exemplo, chega aqui em Brasília, o Senador Canedo, na boca do duto, e carrega. Então,
a venda para esses postos continua, só que eles não fazem mais parte do sistema Petrobras, né? Então, eles são uma estrutura... É como se a gente tivesse desverticalizado. Nós éramos verticalizados em todo o processo de combustíveis, e aí nós desverticalizamos, né? Esse foi o processo de desinvestimento. Ok? Gustavo, vou aproveitar e fazer uma pergunta. Vocês já estão implementando essas competências na formação dos auditores lá na Transpetro? E como que foi essa virada cultural de um processo que via só ali mais o processo de trabalho para esse pensamento maior, mais abrangente, né, da geopolítica? Como é que vocês lidaram com isso lá? Então, isso é uma coisa bem nova, tá? Que está sendo colocada e proposta. Tem um processo lá constante dentro da auditoria, que é um processo de inovação, onde você recebe ideias novas, monta um projeto. Então, a segunda parte é pegar essa competência geopolítica e implementar numa auditoria. Então, a gente tem algumas auditorias ainda a realizar esse ano. Então, uma ou mais auditorias vão fazer esse exercício, né, de trabalho com a competência geopolítica. E aí, ao final, vai ser apresentado um resultado e, a partir do ano que vem, isso vai ser analisado. E isso ainda vai ter os pilotos. Né? Exatamente. Obrigada, Gustavo. Gente, a gente ainda tem um tempinho. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Bom, primeiro, parabéns pela apresentação, bastante interessante. E, assim, eu queria que você comentasse um pouquinho mais essa questão do auditor interno estrategista, né? Fazendo um contraponto com aquela visão tradicional da auditoria interna, segregação de funções, aquela coisa toda, né? Ok. Então, a gente passou pela fase do auditor polícia, né? Que todo mundo tinha medo, ninguém, né? Então, se você, por exemplo, passasse num concurso, trabalhasse na empresa e o seu colega virasse auditor, você tirava ele do grupo, né? Nem tinha na época WhatsApp, mas você tirava a pessoa, né? Você se afastava dela e não podia conversar certos assuntos que você não tinha mais liberdade, que o cara podia usar isso contra você na auditoria, né? Então, a auditoria tradicional, ela vai continuar existindo. Ela continua com aquela segmentação de processos. Você tem um planejamento, você tem um PAINT, né? E você vai atender às demandas da alta administração e vai dar continuidade às recomendações dos anos anteriores. Então, isso continua. A diferença é que essa visão de assessoria e de assessoria estratégica, ela vai pegar alguns elementos e algumas auditorias específicas e vai dizer, caramba, isso daqui, né, esse desdobramento e essas recomendações, elas são mais críticas, né? Elas têm um desdobramento maior. Elas têm um impacto nesse momento que a empresa está passando. Ela tem uma conexão com assuntos que estão acontecendo lá fora e que eu consegui pescar, consegui captar. Então, eu vou recomendar, dentro da minha auditoria, no meu relatório, além das ações que vão ser realizadas, um olhar sobre alguns aspectos que foram percebidos durante a auditoria e que, se não forem olhados com mais carinho, terão um impacto maior dali a 2, 3, 5 anos. Quando a gente estuda marketing ou planejamento estratégico, a gente vê 3 níveis, né? Operacional, tático e estratégico. Então, o olhar da auditoria hoje, ele olha muito o operacional e muito o tático. E entrega para que a empresa e a alta administração utilize aquilo de forma estratégica. O que está sendo proposto é que, através dessa assessoria, o auditor interno fale a mesma língua dos estrategistas, que ele consiga, né, contribuir com informações, consiga contribuir com direcionamentos que podem ser aproveitados de imediato na leitura do relatório. Eles não precisam ser construídos a partir do relatório pelos estrategistas. Você já vai estar um passo adiante, mostrando que você também está contribuindo para aquela visão, né? Esse seria o pulo do gato, digamos assim, né, nessa mudança dentro dessa competência geopolítica. Ok? Boa tarde. Glauco, trabalho aqui no TCU.
Agradeço a sua apresentação, muito boa mesmo. Principalmente porque a principal mensagem para o futuro, temos que pensar fora da caixinha. É uma questão de sobrevivência. Tem um termo que está no título da sua apresentação que não foi diretamente explorado, mas foi explorado indiretamente e de uma forma bem feita, que é a questão de infraestrutura crítica. Esse é um assunto que é praticamente desconhecido aí pela população e mesmo pelos diversos níveis aí de governamental, de controle, etc. E tal. E esse parece que foi o gancho para vocês exatamente pensarem assim. A gente tem que pensar de uma forma estratégica pela questão da soberania e defesa. O Brasil tem uma política nacional de segurança de infraestrutura crítica, capitaneada aí pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, mas está engatinhando. Estou falando isso porque a gente fez um trabalho recente sobre isso daí. E aí eu queria pontuar exatamente isso. Quando vocês, na ponta, estão fazendo um trabalho desse, talvez até isso retroalimente a implementação dessa política para ela ser mais efetiva. A gente vê algumas deficiências quando a gente fez uma auditoria sobre essa política, porque o pessoal lá do GSI tem eles são militares, tem a visão militar ali da coisa, que a defesa, defender é ficar cuidando ali. Mas, na verdade, tem a questão algumas questões envolvidas, a questão da segurança mesmo, de defender ali, fazer segurança de uma infraestrutura crítica, seja ela física ou um serviço. Tem a questão da resiliência, que deu um problema, como é que eu faço para voltar? E tem a questão dos impactos, um impacto numa infraestrutura crítica na outra, ou mesmo efeitos cascata dentro da sociedade. E, nesse cenário todo, tem isso que você trouxe aqui, de pensar fora da caixinha, inclusive com elementos externos ao país. Isso é bastante importante. Hoje de manhã, a gente teve uma palestra que eu achei excelente, acho que todo mundo que participou também teve, falou sobre IA, pensando sobre esse fora da caixinha, não IA para o meu processo operacional aqui. Tudo bem, a gente tem que saber, nós somos técnicos aqui, temos que saber como é que eu vou fazer IA no meu trabalhinho aqui. Mas o que foi colocado de manhã, esse foi o grande pulo ali, foi mostrar como é que isso vai mudar o cenário na sociedade. Então, diz assim, nós aqui, TCU, temos uma abordagem, vamos avaliar a política X, Y, Z, a gente, se a sociedade está mudando muito lá fora, eu tenho que compreender como é que está fazendo, porque se eu esperar tudo mudar lá e eu não conseguir dar meus primeiros passos agora, me preparar, eu vou capotar e vou ficar uma ineficiência ali, ou temporária, ou às vezes até um degrau muito grande para suplantar lá na frente. Então, eu queria agradecer principalmente por essa sua abordagem. Quando eu vim para cá, até pensei que ia ser uma outra coisa, mas eu me surpreendi positivamente por causa disso. Pensar fora da caixinha, a gente tem que entender a sociedade, o que está acontecendo com o impacto dessas tecnologias na sociedade, do ponto de vista econômico, como você falou aí, guerra de quinta geração, guerra híbrida e outras coisas aí, inclusive geopolítica. Eu acho que isso vai ser importantíssimo. Nós, quem é da área de controle aqui, entendemos isso e trazemos isso para o nosso dia a dia mesmo. Pensar até em capacitação e outras coisas aí. Parabéns, muito obrigado. Obrigado. Só fazer um comentário. A nossa academia também fala muito pouco, as nossas universidades falam muito pouco de defesa e de geopolítica. E aí a gente tem a formação de profissionais que vão para o mercado e que não tem essa visão, dessa conexão, dessa questão da globalização e dos desdobramentos que a globalização teve. Então, existe uma interdependência muito grande e algumas coisas são explícitas e outras são muito ocultas. A gente não sabe exatamente quem são os donos de empresas que foram desinvestidas, privatizadas. Tem grupos nacionais, tem grupos estrangeiros. A gente não sabe o nosso grau de dependência. Imagina que os Estados Unidos desligam o GPS. O que acontece com a gente? A gente é totalmente dependente. Então, existe uma série de questões que nós precisamos analisar, rever, e esse olhar precisa estar presente em várias empresas. Então, obrigado aí pelo
comentário. Alguém mais, gente? O debate aqui foi excelente, hein, Gustavo? Muito bom. Acho, então, que a gente pode encerrar. Agradecer muito, Gustavo, aí, por essa abordagem diferenciada que ele nos trouxe, reflexiva, né? A gente vai sair daqui pensando como que a gente pode incorporar essa competência aí nos nossos trabalhos. Depois quero conhecer o resultado lá da auditoria de vocês. Ele tem que vir de novo contar como que foi o piloto e como é que foi a questão cultural ali, como é que vocês fizeram para lidar com isso. Então, muito obrigado. Lembrando, então, gente, todo mundo para o auditório, que ainda teremos lá um encerramento destes 2 dias de evento. Então, conto com vocês todos lá, vamos direto para lá. E, mais uma vez, muito obrigado, Gustavo. Eu queria agradecer a presença de vocês, heróis da resistência, que estão aqui no final do evento e que ainda conseguiram me aturar com mais uma palestra aí no dia. Obrigado, gente.